Antigamente, era por aqui que se transportava toda a riqueza das charqueadas do Rio Grande do Sul. Esse é o Arroio Pelotas, e aqui, bem pertinho uma da outra, estão as grandes propriedades que, além de residências, funcionavam como indústrias da produção de charque, lá no início do século XIX. A charqueada São João tem aí seu casarão bem conservado, um casarão de 1810, e hoje pertence à família Maza. Em 2000, a propriedade foi aberta à visitação. A gente vai chegar ali para conhecer. Bom, o Marcelo Maza é um dos herdeiros aqui da charqueada São João e é o proprietário, mas na verdade o Marcelo prefere dizer que é guardião, né, Marcelo? Por que isso? Você é o proprietário desse lugar, desse patrimônio. Como se falasse, é um patrimônio desse tem uma história tão rica, eu acho que é difícil dizer que tem proprietário. Eu considero assim, o Gonçalo Chaves, que foi um fundador lá em 1810, é um dos proprietários. E eu acho que o meu avô e a minha avó, o Rafael e a Nores, eu acho que eles têm uma história muito bonita e nos deixaram esse legado, não só da história, mas também por gostar e administrar e fazer parte da nossa vida. Eu acho que eu também digo que são eles. Agora é todo esse pessoal que nos visita, eu acho que faz parte já, como a história de todos, eu acho que faz parte de todos. Como dissesse, nós estamos aqui administrando como guardiões. Eu fiz aquela viagem de mochileiro na Europa, aquela coisa, né? Então lá eu vi as dificuldades que os nobres abriram seus castelos para poder manterem. E eu trouxe esse conceito para minha avó, que já tinha passado por isso, porque ela é uma filha de charqueador, mas não dessa charqueada. Ela é da Carlos Moreira, que era o pai dela, que como os outros charqueadores quebraram em 1930, com a quebra do Banco Pelotense. E ela acabou ganhando de presente do Rafael Maza, meu avô, de casamento essa casa. Então ela manteve com as características originais a casa e ficaram morando aqui. Mas então ela tinha, a história para ela sempre foi muito importante, porque relembrava a sua infância. Então ela já havia passado um momento muito difícil na sua vida naquela época e chegou um momento que a família aguentou manter. Aí, bom, vamos vender o patrimônio, vai sair da família. E eu surgi com essa ideia, ela no mesmo momento ela topou, porque além de ver que era uma maneira de manter, ela gostava do brinquedo, né? Ela gostava de receber. Então na verdade eu trouxe a ideia, mas ela é realmente, ela que abraçou, ela que fez todos os familiares se mobilizar. Então um trabalho de família, um trabalho conjunto, cada um fazia alguma coisa. E hoje sim, hoje estamos trabalhando já há quase 9 anos, né? Já um pouco mais profissionalizada, mas sempre com ar caseiro. Nós não temos aqui, embora tenhamos eletricidade, né, mas continua com a lareira, continua com todas as características originais. Tivemos poucas características não mudadas, alteradas e momentaneamente, que foi na época da Globo, que foram feitas algumas intervenções que nós deixamos, porque isso atrai muito, foi uma divulgação maravilhosa, então as pessoas gostam de ver. Mas a casa, ela continua com as características desde aquela época. Você falou da Globo, só para a gente entender, a casa serviu de cenário, foi locação da minissérie A Casa das Sete Mulheres. A Casa das Sete Mulheres. Isso foi no ano de 2002, foi ao ar em 2003. Foi uma experiência maravilhosa. A casa, ela tem essa coisa, ela atrai, ela tem bons fluidos, atrai tantos que estão aqui recebendo vocês hoje. E isso colocou ela em outro parâmetro. Então teve uma divulgação não só nacional, mas internacional, que as pessoas vêm aqui para ver aqueles momentos maravilhosos que teve com a Rede Globo aqui dentro. Eu até brinco tanto o pessoal fala que eu me sentia, eu e meus familiares que estávamos aqui juntos assistindo tudo isso, parecia que nós estávamos no sonho. E eles eram a realidade, porque eles com aquelas roupas de épocas, né, e atores, então tu passava por eles estavam sempre atuando, dizendo, o que tu está fazendo aqui, né, que roupa é essa? Então brincadeiras assim, e o cenário,
enfim, foi todo um trabalho muito emocionante. Uma ficção, então porque esta casa não é a Casa da Barra, ela é uma dublê de casa, mas esta casa aqui, isso foi que interessou muito ao Jaime Monjardim, o diretor da minissérie, que ela fez parte integrante da história que ele estava contando, da Revolução Farroupilha. Que a Revolução Farroupilha justamente é uma revolução dos charqueadores, que estavam com uma taxação muito alta no seu charque, vendo entrar aqui da bandas do Uruguai, da província cisplatina, entrar o gado e o charque sem cobrança. Então, ela teve o charqueador daqui, o Gonçalo Chaves, junto com seu grande amigo Domingos José de Almeida. Eles eram homens do dinheiro, então houve um financiamento muito grande, muitas estratégias foram consolidadas aqui, então acabou casando tudo isso, né? Marcelo, essa arquitetura dessa casa é um estilo colonial com influência portuguesa, tem né? detalhes assim, depois nós posso te mostrar, nos cantos da casa tem uma telha saltada que é a proteção do Divino Espírito Santo. Então ele tem peito de pomba, né? o famoso peito de pomba, exatamente. E tem algumas alterações que aconteceram, ou uma alteração, que são vitrôs, que já é uma influência francesa. Quando começa a exportação para a Europa, então tem uma influência francesa muito grande. Um pouco do requinte já. Um pouco do requinte. Então isso faz parte da história. Não é a arquitetura portuguesa. Inclusive agora estamos na fase de projeto de restauro e há uma discussão muito grande. Voltar o que era 1810 ou contar o todo. Eu defendo, estou em público defendendo essa segunda vertente, porque eu acho que tudo faz parte da história. A história tem 200 anos. Essa casa, Sebastião, ela foi fundada em 1810, começou a ser construída em 1807, fundada em 1810, 2 anos antes da cidade de Pelotas, né? Então a cidade começa com os charqueadores, com essa economia pujante que começa a região a desenvolvida. Então esse longo, eu acho que é o interessante, né? O que conta tudo isso para nós. Maravilha, Grandes Fazendas aqui, de certa forma, começa a comemorar já os 200 anos da casa. Com certeza, não podia ser um presente melhor receber Grandes Fazendas, acho que tem tudo a ver. Maravilha. Essa aqui era a entrada principal? Na verdade, não. A entrada principal era para um outro lado. Nós temos aqui a nossa entrada principal hoje, tá? A entrada principal do outro lado, que é leste, porque aqui à nossa frente é onde ficavam os varais do charque, quer dizer, a operação, matança, tudo era desse lado. O Arroio Pelotas, também muita entrada por esse lado, porque é onde chegavam as maiores embarcações. Pouca gente vinha aqui, mas os gados vinham por aqui, mas esse movimento também é muito grande. Mas aqui hoje é a nossa entrada. Isso aqui esse portão, ele veio do Banco Pelotense também, que são todas as sedes do Banco Banrisul, aqui no Rio Grande do Sul, as antigas, eram sedes do Banco Pelotense, que era o terceiro maior banco na região. E hoje, está aqui, hoje é o nosso portão, essa entrada, que eu convido vocês a conhecer um pouco da nossa história. Vamos lá. E aqui uma placa comemorativa, nossa primeira visita ilustre, Augusto Saint-Hilaire, visitou essa casa em 1820, foi hóspede do proprietário, Gonçalo Chaves, onde Saint-Hilaire, no livro Viagens ao Rio Grande do Sul, ele fala muito não só da casa, da arquitetura da casa, do local onde ele se hospedou, do pomar, mas fala também do Gonçalo Chaves, que era um homem muito culto, falava 4 línguas. E o Gonçalo Chaves, o Saint-Hilaire cita que ele era um homem muito avançado para o seu tempo. Ele escreve o primeiro livro de administração pública no Brasil, de administração pública, em 1823, onde já naquela época ele falava que o escravo ele deveria ser liberado, que a produção deveria trabalhar com homens livres. É difícil dizer se ele era um humanista ou não, mas sem dúvida um grande administrador, porque ele sabia que a cadeia produtiva ia se desenvolver mais com o homem livre. Isso em 1823, né? Então, muito antes da abolição.
Vamos entrar um pouco aqui no... Hoje a gente chama de salão, mas na verdade hoje é uma sala mutante, serve para almoço, festas, casamentos. Mas, na verdade isso aqui era nada mais que um galpão onde os tropeiros, que eram misturas de índios e espanhóis que habitavam a região, que conheciam muito bem a região, que traziam o gado. Nada mais é que um galpão dentro da edificação maior da casa, justamente por causa da segurança. Então, é uma maneira de estarem mais protegidos. Essas peças que tem aqui do lado são justamente utensílios usados para a produção do charque da época. Exatamente. Todas encontradas aqui, nós temos aqui desde da nossa marca, até faca, punhal, objetos para o trato. Tem um objeto, a formiga, até os dias de hoje não mudou, né? Quando tem que botar na narina do boi. Enfim, vários objetos, até cadeado da senzala, todos encontrados aqui que nos ajudam a mostrar melhor essa história. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, mas volta daqui a pouquinho para conhecer um pouco mais da Charqueada São João, a partir desse ambiente aqui, um jardim de inverno. E tem mais. A gente vai ver que tem curiosidades para o lado de lá dessa porta que só conhece aqui quem vem a esse lugar. Muito bem, estamos de volta com o Grandes Fazendas e agora nessa área aqui, que é chamado o pátio do casarão. Marcelo, o que funciona, como é que você utiliza esse espaço hoje? Bom, também aqui faz parte da transformação para eventos, né? Nós estamos aqui em um local onde nós recebemos, como eu disse, tem casamentos, festa de aniversários, isso hoje. Naquela época ela era usado para as damas da casa, nas noites quentes de verão, elas poderem pegar um ar fresco nas noites e ao mesmo tempo estarem protegidas. Então isso era muito comum naquela época. Tem vários acessos aqui então para casa, né? Tem, a casa tem essa particularidade que ela tem muitas entradas, quem conhece a casa anda por tudo que é lado, tu sai de um lado, chega no outro, ela é toda interligada. Mas isso era uma característica justamente também para os forasteiros ficarem um pouco perdidos no caso de uma invasão, que era uma preocupação muito grande na época. Como é que é mais ou menos a divisão aqui, vista por fora? Aqui era mais visita, mais serviço, como é que era a divisão? Na época, isso aqui é a parte de produção, vamos dizer. Aquele canto leste da casa é onde aí a família habitava, porque a família ficava aqui no período da safra, que ia de novembro a abril, sol forte, gado gordo. Né? Na entre-safra, eles iam para os casarões, né, que depois passa a virar a cidade. Esse chacoalhador, como ele é no período antes de Pelotas, a sua casa era em Rio Grande. Então, na entre-safra, ele ia para Rio Grande e aqui é uma coisa interessante, porque nós tínhamos, tem registro dessa propriedade ter 200 escravos. Então, 200 escravos parados nessa entre-safra não tinha como. Então, elas funcionavam como olaria, ao menos as maiores. Essa aqui, certamente, funcionava como olaria. Então, a própria telha e os tijolos eram feitos aqui. Então, a telha, a famosa telha feita na coxa do escravo, aquela... Quando a gente sempre mostra para o nosso visitante, bota o olho, tu vai ver que nenhuma telha é igual à outra, né? É a nossa grande dificuldade até hoje para poder dar manutenção, mas é um charme, é uma beleza assim que vale a pena todo o trabalho. E esse mobiliário que você mantém hoje aqui, isso é cenográfico, isso era da fazenda?
Isso tem alguma coisa, alguns móveis que eram da fazenda, alguns móveis antigos, mas o mais aí é uma inspiração na passagem da Rede Globo, né? Que deixou esse local aqui fantástico. A gente tem até uma fotografia para mostrar, porque visitantes vêm aqui, pô, aqui nesse meio tinha um poço. Poço. Né? Então o pessoal, pô, cadê o poço? Porque na verdade tinha uma cisterna que ficava onde hoje estão esses banheiros que fazia a captação da água da chuva. Mas a Rede Globo botou aqui um poço. E as pessoas quando chegam aqui, pô, cadê o poço e tal? Então, a gente deixou um pouco do todo que foi feito, né? Até porque o poço aqui, como nós temos jantares aqui, pessoal até dança aqui, não ficava... Para exploração hoje, embora tenha ficado muito bonito, hoje ela não fica adequada. Marcelo, como é que se dá a manutenção desse patrimônio todo? Você consegue manter isso com o turismo? Há um fluxo interessante? Hoje nós estamos conseguindo ter um equilíbrio na manutenção, que nós estamos muito felizes com isso. Mas nós chegamos a um ponto onde a casa precisa um restauro. E um restauro aí requer muito dinheiro, porque são técnicos, enfim, é uma mão de obra especializada. O ano que vem nós vamos para os 200 anos dessa casa, onde nós queremos dar de presente para ela a aprovação de um projeto para nós captar recursos para buscar, porque realmente é uma casa, ela tem 34 peças, é uma casa de 1.000 metros quadrados de área construída e de 200 anos. Então precisa muitos recursos. Hoje a manutenção nós ficamos muito felizes, porque as pessoas perguntam, como é que vocês mantêm isso? Eu digo, não é nós que mantemos, é vocês que mantêm. Porque essa visita, esse conhecer, essa divulgação, esse gostar, é que nos faz nós conseguirmos trabalhar aqui. Você me fala dessa visita, que tem uma característica de surpresa aí para o turista, não é? A gente até queria conhecer um pouco mais da casa por dentro, mas eu sei que tem esse processo seu, essa coisa de deixar para a hora. Como é que é isso? A gente não pode conhecer lá para o lado de dentro. Como é que verdade. Porque a ideia é que nós estamos mostrando uma casa, uma estância, enfim, as pessoas fazem várias relações, mas não fazem ideia do que vão encontrar lá dentro, porque nós temos muitos objetos de arte do período áureo do Charque, então onde começa aquela transação com a França e esse mobiliário todo chega. Então a gente deixa para aquela pessoa, cada um tenha o seu sentimento. Então, até essa porta aqui, claro, todo mundo conhece, quem vem aqui conhece, mas a gente pede só que não tirem fotografia para nós criarmos esse momento mágico. Aqui começa a nossa visita, né? Dentro da casa, onde a gente pede tal, que não tire. Mas só apenas para isso, para dar um tchan. Né? A gente não vai desvendar o segredo, todo o mistério. Vamos mostrar uma palhinha, para você também matar um pouco da curiosidade. Mas aí também fica o convite, né, Marcelo? Que as pessoas venham conhecer as estâncias gaúchas, enfim, as charqueadas. E sintam, tenham a própria experiência, né? Hoje a gente tem falado muito que o turismo não é só o visual e conhecer um pouco da história. É o que tu sente quando tu está vivendo isso.
dia aqui é muito enriquecedor também. Mas chega uma hora que a gente precisa ir embora. Agora está tudo registradinho lá no site do Canal Rural. Você pode rever este programa, pode ver também as fotos dos bastidores desse trabalho que a gente tem feito por aí. Grandes Fazendas volta então na próxima semana. Tchau para você, até mais!